Olá amigos e colegas, olha eu de novo aqui, esse é o meu terceiro vídeo. Confesso que essa coisa de fazer vídeos é um tanto viciante, mas é muito gostoso ter o privilégio, a honra de estar falando com vocês. E é isso, eu sou uma pessoa muito sincera, eu acredito muito no que eu falo, no que eu penso e nas minhas ações. E então eu vou contar uma historinha breve sobre como eu era quando criança e no que eu pensava. E depois no que eu me transformei como adulto e no que eu penso. Bom, eu quando criança eu era uma criança bastante ativa, eu gostava muito de desenhar, gostava muito de estar com a natureza e gostava muito de imaginar as coisas. Nesse mundo, né, de criança que eu acredito que todos nós temos ou tivemos, eu pensava que nós, como povo, como país, éramos um grande país. Eu imaginava que nós éramos o maior país do mundo. Nos meus sonhos eu pensava que nós éramos uma nação, de verdade, eu pensava isso. Nós éramos uma nação de um povo muito trabalhador, muito honesto, que nós que criávamos tudo, os aviões no céu, os carros na rua, os barcos no mar, que toda a tecnologia que nós tínhamos dentro de nossa casa, os eletrônicos e tudo que havia no mundo, eram nós brasileiros que criávamos. Eu tenho 40 anos e vim de uma escola pública, uma educação pública, e tive bons professores, principalmente de história, sociologia, filosofia, geografia, e esses professores, eles talvez me induzissem a pensar que o Brasil era um país grande, não apenas territorialmente, mas éramos uma grande nação, um grande povo e que nós éramos como se fosse o centro do mundo. Bem, com o tempo eu fui crescendo. Na minha adolescência, ali por volta dos 14 anos, eu comecei a trabalhar. Registrado, em escritório, pegava ônibus todo dia, levava marmita. E eu comecei a perceber as relações de trabalho. Eu sempre estudei, depois da escola pública eu fiz Senai, mais tarde eu fui fazer faculdade, mas até então, como trabalhador, eu comecei a ver o quanto nós éramos desiguais. E a minha ficha foi caindo e vendo o quanto o trabalhador ele era mantido na ignorância e que a informação sobre a sociedade, a informação política, ela era sonegada ou mitigada, ela não chegava ao trabalhador. Aquele menino que eu era, sonhador, que pensava que o Brasil era grande, que o povo brasileiro era grandioso, infelizmente foi crescendo, claro, natural da vida, mas foi acordando para uma triste realidade. E eu gosto de ser realista. Eu não gosto de ser nem pessimista e nem otimista, mas realista. E eu fui percebendo com o tempo, né, os meus sonhos foram descolorindo, por assim dizer, foram ficando mais preto e branco, mais realista. E que nós éramos muito aquém daquilo que eu imaginava e do que eu aceitei acreditar. Mas essa realidade, mesmo que dura, mesmo que difícil, foi me levando a uma conscientização de que eu precisava conhecer, adquirir conhecimento, estudar, ver na história e não apenas no que queriam me mostrar, mas eu por si só pesquisar, estudar e descobrir o que era verdade. E eu fui me deparando com esse mundo que hoje estamos inseridos e que eu conheço, e vocês também. Que infelizmente, eu digo isso com penar, na sociedade humana nós representamos muito pouco. Somos uma das maiores democracias, um dos maiores povos, 210 milhões de habitantes, o quarto ou quinto maior território do planeta,
um país de dimensões continentais, o país que mais tem recursos no mundo, no planeta. Mais água, mais minérios, mais florestas. E um dos que menos aproveita de forma racional tudo isso. Isso denota a gente se perguntar sobre dois quesitos mais básicos e importantes. Ou somos extremamente incompetentes, ou somos totalmente alienados e estamos sendo explorados e roubados pelos mais espertos, pela elite brasileira e pelo estrangeiro, que sempre e sempre terá olhos bem abertos para o Brasil. Por causa, claro, de toda a nossa pujança de recursos. Sim. E eu vejo isso com clareza. Há uma terceira hipótese que pode também ser explicada, que talvez o nosso maior problema seja a junção disso. Nós não sejamos 100% totalmente alienados, nem 100% totalmente incompetentes, mas que sejamos um tipo de uma mistura de 50% de cada um. E essa é a questão da realidade. A realidade, ela é dura, e quando a realidade chega, ela dói, ela machuca. Mas a primeira atitude, o caminho para a gente modificar a realidade, modificar a nossa condição, é primeiro entendê-la, compreendê-la e aceitá-la. E hoje eu percebo que em sociedade a nossa história é esse terceiro opção, é 50% de cada. Isso não significa que porque sempre sejamos assim, sempre seremos. E isso também não significa que não podemos encontrar dentro de nós força, brio, vontade. Isso. De querer ser melhor, ser protagonista da própria história. De querer lutar por um país grande, desenvolvido. De querer inovar, inventar, criar. Eu vejo isso em você. Eu vejo isso no brasileiro. Eu vejo isso em mim. Somos criativos. Somos capazes. Temos força. Somos, acima de tudo, um povo do bem. Somos um povo bom. Nós não queremos o mal para o próximo. Nós estendemos a mão. Nós, como sociedade, nós procuramos sempre, de alguma forma meio que desorganizada e meio que bagunçada, a gente procura consertar. A gente procura dar certo. Embora muitas vezes batendo a cabeça, andando por caminhos tortos, tendo atitudes e fazendo coisas erradas que não vão racionalmente para o melhor caminho. Mas nós temos uma boa índole, é isso que eu quero chegar. Eu não acredito naquele discurso dos, dos traidores, da elite que coloca a gente como um povo vira-lata, mole, vagabundo. Não, não. Isso é o que eles querem que você acredite que você é. Porque é mais fácil assim te desvalorizar para te dominar. Mas eu acredito que somos um povo forte, que podemos ser competentes, que podemos ser justos, podemos nos ajudar e ajudar o nosso semelhante. E é por isso que eu acredito nessa grandeza, nessa força. Isso não saiu de mim desde menino. Hoje eu sou um adulto de 40 anos, mas eu penso ainda com aquele, eu sonho ainda, eu tenho desejo e vontade ainda daquele menino que achava que o Brasil era o povo mais bem-sucedido do planeta. E eu sonho e acredito que em um dia seremos. Mas precisamos acordar já e trabalhar arduamente, e estudar e buscar em um projeto nacional de desenvolvimento econômico, tecnológico, humanista, essa verdade para nós.
não podemos nos condicionar ou deixar que nos condicione. Não podemos aceitar essa realidade que está imposta. Precisamos transformá-la, mostrá-la, mostrarmos assim como o povo japonês, como os estadunidenses, como o povo europeu, como povos no mundo que deram a volta por cima, que fizeram e aconteceram, que mostraram o seu valor, a sua força. Eu acredito que somos assim também, guerreiros, aguerridos. Só depende de nós. Depende de nós fazermos as escolhas certas. E eu digo para você com toda clareza e verdade no meu coração e na minha mente. Eu vejo isso em Ciro Gomes. Eu vejo isso no projeto de desenvolvimento nacional. Eu vejo isso nas atitudes patrióticas que esse candidato tem e na clareza e na honestidade que ele representa. Eu, se ele for eleito, quero muito ajudá-lo a concretizar isso. E você também pode. A começar pelo voto. Por isso eu peço a vocês, amigos, colegas, conhecidos, afastem o fascismo, afastem a intolerância, afastem a violência e a ignorância da estupidez de Bolsonaro, do nosso meio social, e elejamos um projeto nacional, nem coxinha nem mortadela, nem direita nem esquerda, mas Brasil, um projeto nacional, patriótico, que vise a melhora do povo brasileiro. A luta